E aí, senhores? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Ó, eu trouxe hoje para vocês uma discussão para complementar a questão da urbanização que a gente viu na última aula, né? Eu pensei assim, acho que eu vou montar alguma coisa mais da discussão humana, né, dessas cidades, o que está acontecendo, o que não acontece, quais são os aspectos mais importantes aí. Então, vamos trocar uma ideia, vai ser uma aula mais rapidinha, para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Eu acho que um dos maiores problemas aí que a gente tem nas cidades é a questão, com certeza, da falta de habitação. A gente sabe que a questão da habitação está relacionada à especulação imobiliária, um dos conceitos que eu comentei com vocês na aula passada, né? E, consecutivamente, a cidade ela tende a crescer, né? De um lado aí da imagem você pode ver a cidade crescendo para cima, que é a verticalização dessa cidade, e do outro lado, a falta de opção dessas pessoas que são obrigadas a ocupar essas áreas de risco que a gente conhece como as favelas, né? As favelas são conhecidas pela falta de infraestrutura, pela falta de saneamento básico, muitas vezes pela falta de energia, né? Embora a charge represente alguns postes, pela questão da violência, do desemprego, do tráfico de drogas e assim por diante, né? E daí a gente pode imaginar que essa diferença na concentração de renda, ela vai provocar o quê? O aumento da violência, tá? E o interessante é que o Cristo está virado justamente para a favela, né? Não que a questão da bala perdida, a gente sabe que as balas perdidas elas atingem a cidade do Rio de Janeiro todo, né? Estou usando o Rio aí como referência porque é o que a charge ilustra. Mas ela traz também a questão da população marginalizada, da população negra, que acaba sendo vítima dessa violência de uma maneira mais, mais forte, né? E daí, consecutivamente, a gente tem a atuação dessa polícia, que atua muitas vezes de maneira despreparada, são mal remunerados, né? Também acabam sendo aí, entrando no sistema e lidando com toda a questão da corrupção. E daí tem uma frase que eu acho que me choca muito, que é a polícia quem mais mata também é quem mais morre, né? Então nós temos de dois lados aí uma verdadeira guerra civil acontecendo em algumas localidades do Brasil, como por exemplo a questão do Rio de Janeiro, que novamente essa charge aí deve retratar, tá certo? Bom, tudo isso é fruto então da especulação imobiliária. Comentei com vocês na aula passada sobre especulação imobiliária. Eu disse que isso ocorre em vários locais, até nas nossas pequenas cidades elas ocorrem. E a especulação imobiliária ela tende a ocorrer a partir do momento que você compra, adquire algum terreno, algum imóvel, né? Faz algumas melhorias em cima dele e aguarda ali o tempo para que ele valorize. Tudo bem? Então isso dificulta muito para que pessoas mais pobres consigam ter acesso a essas residências próprias, as moradias próprias. Tá? E a especulação imobiliária, muitas vezes, ela faz então que esse preço, né, gere uma sensação no mercado de que o preço ele está muito alto. E esse preço muito alto pode acontecer, como já ocorreu em alguns países como Estados Unidos, né, uma verdadeira bolha imobiliária. Então, a sensação que você tem no mercado é que você não tem mais aonde morar, os preços vão subir muito. Então, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, você vai encontrar coberturas aí de frente para as praias que custam cerca de 20 milhões de euros, tá? Você encontra esses preços absurdos, é um mercado de alto luxo, 20 milhões de euros, tá? Não estou brincando não. E existem compradores para isso também, né? E ao mesmo tempo você encontra um monte de lugar ali que as pessoas não têm onde morar. Então essa sensação muitas vezes faz com que o preço aumente, o preço aumenta tanto, né? Ocorre uma subida rápida dos preços, né? E daí quando você vai revender esse imóvel, você não vai conseguir revender por esse valor, tá? O valor que você está pedindo. Então isso aí é chamado de bolha imobiliária. Existem alguns passos, tá, para que isso ocorra, né? Então eu vou comentar com vocês um pouquinho desses passos, né? Aumenta a procura por imóveis, né? Então a lei da oferta e da procura, aumentou a procura, o preço sobe, né? Aumenta o número de investidores que compram imóveis para alugar ou ganhar dinheiro. Então estamos fazendo o quê? Especulação imobiliária, está aquecendo. O preço eleva acima da capacidade, afastando possíveis compradores, né? Eu não tenho condições de comprar uma cobertura de 20 milhões de euros, mas nem de
tem de €500.000, tá? Os preços dos aluguéis sobem, pois a demanda por imóveis do tipo aumenta. O preço dos imóveis começa a baixar como um todo, devido à diminuição da procura. Então ninguém procurou, o preço despencou. E daí o cara que pagou o preço do imóvel dele lá, vamos supor, ele comprou por 1 milhão, ele quer vender por 20 milhões, né? Não está tendo mais procura, porque provocou a especulação imobiliária, consecutivamente esse preço vai despencar para 500 mil. Né? E daí o cara vai perder dinheiro, e isso, quando acontece de maneira em massa, ele provoca a bolha imobiliária, e daí é um caso muito complicado, tá bom? Bom, outra questão aí, para a gente estar discutindo agora alguns conceitos que eu não comentei com vocês, é o caso das metrópoles polinucleadas. Isso é muito interessante, né? É uma solução para São Paulo. Então o que acontece hoje com São Paulo? Tudo está concentrado na região central. As pessoas moram nas áreas periféricas e elas se direcionam para as áreas centrais. Está errado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que São Paulo se torne uma área de vários núcleos econômicos. Então, gerar emprego em todos os setores de São Paulo. Principalmente a questão aí da prestação de serviços, a questão do comércio, a questão das finanças, né, dos bancos, para que as pessoas deixem de transitar menos, para que as pessoas deixem de fazer a migração pendular, por exemplo, né, aquelas que vão da cidade de dormitórios em direção às áreas centrais. Então, eles acabam ficando em núcleos diferenciados. Esse é o interessante, essa é uma solução para São Paulo a priori, além do investimento no sistema público de transporte. Tá? Semana passada eu trouxe para vocês também, eu acho que eu compartilhei durante a aula, sobre as rodovias do estado de São Paulo. Né? É muito importante que a gente entenda essas rodovias. Vou dar uma marcadinha para vocês aqui rapidinho. Ó, aqui está a cidade de São Paulo, né? A Grande São Paulo. Em volta da Grande São Paulo existe o chamado Rodoanel. Tá? O Rodoanel é interessante porque ele liga a Anhanguera, ele liga a Bandeirantes, ele liga a Presidente Dutra, a Regis Bittencourt, que vai para Belo Horizonte, ele liga para Curitiba, Castelo Branco, Raposo Tavares. Tá? Então o Rodoanel, é um próximo slide que eu vou te mostrar aí, ele é muito importante. Né? A ideia do Rodoanel era que justamente os fluxos de caminhões viessem dessas rodovias e passassem pelo Rodoanel para poder chegar até o Porto de Santos pela rodovia Imigrantes Anchieta. Tá? Então por isso que ele foi construído. Existe uma polêmica em relação... vou até comentar uma questão atual antes de falar dessa polêmica. Tá? Do coronavírus. Né? O coronavírus, ultimamente a gente está tendo algumas notícias de que as áreas interioranas elas sofreram um certo relaxamento na quarentena. Né? Como o foco do coronavírus hoje está na cidade de São Paulo, já que o estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de casos, o pessoal do interior de São Paulo ele deu uma relaxada. E daí, consecutivamente, esse vírus ele se expande facilmente por esses eixos rodoviários, já que a galera está transitando por eles. Né? Então, para quem se encontra nesses eixos rodoviários, mais do que a área interiorana mesmo de São Paulo, tende a estar mais suscetível a contrair esse vírus. Tá bom? Bom, esse daqui é o Rodoanel. A questão que eu ia comentar com vocês em relação ao Rodoanel, que já foi abordado muitas vezes em vestibular, está relacionado ao trecho norte do Rodoanel. Tá? Ele ainda não foi finalizado, ele é uma obra da década de 80, do ex-governador do estado de São Paulo, Mário Covas. Tá? Todo esse trecho aqui está completo, menos o trecho norte que não está completo. Tá? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ele passa por uma área de remanescente de Mata Atlântica. Então, para que ele seja concluído, terá que ser desmatado esse remanescente. E segundo, que nós temos populações habitando essas áreas também, em algumas dessas localidades. Então, a gente vai ter que deslocar essa população também daí. Beleza? Esse é o Rodoanel aí. E daí a gente traz a questão da FUVEST. Né? Ele fala assim, considere o mapa esquemático do Rodoanel na região metropolitana. Agora você já sabe o que é o Rodoanel, você está observando o nome das rodovias aqui, tá? E daí ele vai misturar com o nosso próximo assunto, que é o assunto de agropecuária, tá? Já comentando com vocês. Olha só o que ele pergunta. Com base no mapa abaixo e seus conhecimentos, atenda ao que se pede. Letra A. Identifique o impacto ambiental e o impacto social que poderão ocorrer nessa região com a construção do trecho norte do Rodoanel. Você já sabe, né? Então, a questão ambiental é o desmatamento remanescente de Mata Atlântica e a questão social está relacionada aí ao deslocamento da população que mora ao entorno.
Agora, a letra B já é o nosso próximo assunto, então eu não vou parar para discutir ela, tá? Mas ela falaria sobre produção de laranja. Ela quer saber quais as regiões de laranja do estado de São Paulo, né? Qual a região do estado de São Paulo que é produzida laranja, região de Casa Branca, Matão, Araraquara, e como que ele seria transportado. E daí é muito simples. Você teria que indicar aqui, ó, a rodovia Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, desculpa, essas duas rodovias, chega até o Rodoanel e do Rodoanel chega para Anchieta e Imigrantes até o Porto de Santos para realizar a exportação. Beleza? Depois tem um padrão de resposta aqui, caso você queira dar uma bisoiada. Bom, eu estava falando sobre transporte público, né? E a gente sabe que hoje São Paulo sofre muito com isso. Eu só trouxe algumas malhas metroviárias para você dar uma observada, cara. Esse é o metrô da cidade de São Paulo, só para você observar. A Grande São Paulo hoje consta com cerca de 21 milhões de habitantes aproximadamente. Tá? Esse é trens e metrôs de São Paulo. Então parece que é uma coisa muito complexa, né? Para 21 milhões de habitantes. Esse é o metrô de Londres, para uma cidade aí de 4, 5 milhões de habitantes. Então você percebe que Londres ela é muito mais interligada aos meios de transporte gerais, cara. Olha o tanto de estações que tem. Né? Você consegue percorrer Londres de um ponto a outro rapidinho usando metrôs. Olha uma parte do metrô de Tóquio. Tá? Tóquio já é também uma cidade aí um pouco maior que a cidade de São Paulo. Tudo bem? Então a gente tem aí alguns problemas que ligam à questão do sistema de transportes. Um outro assunto que tem assolado as cidades está relacionado ao problema das enchentes urbanas. Tá? Então eu queria que você observasse isso. Primeiro eu tenho aqui a vazão e o tempo. Tá? O que significa a vazão? A vazão é quando você tem essa água correndo por esse solo. Né? A água da chuva, no caso. Tá? Então o que você percebe? No caso de uma floresta, né, um tempo é bem maior e a vazão é bem menor. Então, o que significa? Que na floresta a água está correndo menos superficialmente. Por quê? Porque ela está penetrando no solo. O mesmo acontece com a agroflorestal, um pouco menos. Agora, olha o que acontece no meio urbano. Em um curto tempo, a vazão é gigantesca. Ela tem que correr. Ela está correndo. Tá? Então, ela não está sendo infiltrada no solo. Por quê? Porque nós temos a impermeabilização do solo. Bom, então vamos pensar aí, ó, numa situação normal, né? Eu tenho o leito do rio é por onde o rio corre, né? E daí eu posso ter uma sensação de enchente ou de inundação de acordo com o índice de chuvas, tá? Então choveu, não choveu porque choveu mais, que tinha que chover mais, choveu porque choveu, né? E aí o que acontece? Essa água vai ter que correr para algum lugar. E, consecutivamente, ela vai ocupar as áreas de várzeas do rio. Olha só, o cara construiu uma casa na várzea do rio. Né? É óbvio que quando o índice de chuvas ocorrer, ele vai ocupar a várzea do rio. É o fluxo natural dele. Mas aí, como teve ação antrópica e impermeabilizou todos os canais, com certeza ela vai piorar e inundar. Ó, existe uma diferença entre enchente e inundação. Tá? Então, aqui, nesse desenho, ele mostra a situação normal do rio, tá? A enchente ela ocorre quando você tem um aumento temporário aí do nível de água, tudo bem? Ele não está transbordando, ele está ocupando o quê? Simplesmente a várzea do rio. Ok, acabou. A inundação já é o transbordamento e a ocupação das áreas marginais. Agora, o alagamento é quando você tem, aí não tem a ver com rio necessariamente, tá? É o acúmulo da água nas ruas das chuvas, né? Por quê? Porque não consegue drenar. Né? Então, as vias, esqueci agora o nome, tá? As canalizações que nós temos embaixo aí não conseguem suportar esse volume de água, tá? Esqueci o nome, desculpa. Beleza? Outro problema que nós temos aí das cidades está relacionado à ocupação irregular de encosta. Né? Isso é muito comum, principalmente entre as áreas mais pobres. E, obviamente, quando você tem um processo de chuva, você tem aí um deslizamento e muitas vezes isso vai ceifar vidas de pessoas. Então, você pode perceber nessa imagem que já ocorreu um deslizamento e, consecutivamente, vai ocorrer um próximo deslizamento. Tá? Isso por conta do quê? Por conta da retirada, normalmente, da vegetação. Então, quando você tem a vegetação, primeiro que ele diminui a velocidade dessa água da chuva,
permitindo com que a água penetre no solo, algo positivo. Agora, quando você não tem essa vegetação, ele provoca o quê? Ele provoca uma movimentação desse solo, e esse solo, por gravidade, vai para baixo. Beleza? Outro problema aí da cidade seríssimo é a questão dos resíduos sólidos, né? Às vezes a gente fala lixo, eu também falo muito em lixo. O termo correto é resíduos sólidos. O que a galera está fazendo com esses resíduos sólidos? Olha, é proibido ter lixão a céu aberto, todo mundo sabe disso já. Então, o interessante é que a gente faça ou a reciclagem ou que a gente faça a questão dos aterros sanitários, tá? Só para você dar uma olhadinha. Coreia do Sul, cara, ela consegue fazer 70% de reciclagem dos seus resíduos sólidos. Ponto positivo para ela. Agora dá uma olhada no Reino Unido. O Reino Unido bota 82% dele dos resíduos em aterros sanitários. O que seriam esses aterros sanitários? Você tem aqui, você faz um buraco, impermeabiliza esse buraco com camada de polietileno, coloca o lixo e cobre com terra. Coloca o lixo e cobre com terra. Coloca o lixo e cobre com terra. Tá? De maneira grosseira, é isso que seria o aterro sanitário. Então, consecutivamente, esse lixo não fica exposto, ele não vai provocar mau cheiro, ele não vai ser vetor de doença, tá? E também ele não vai poluir os lençóis freáticos aí através da produção de chorume, que é aquele líquido preto e fétido que o lixo produz na sua decomposição. Beleza? Então, eu quis trazer para vocês aí alguns dos problemas das cidades para a gente discutir. No mais, um grande abraço para vocês, fiquem bem e a gente troca ideia. Tchau, tchau.